Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao TVU Notícias, que hoje apresenta uma edição especial com o nosso quadro TVU Entrevista, espaço em que dialogamos com especialistas sobre os assuntos de interesse social e que fazem parte das nossas vidas. E o tema de hoje será o transtorno do espectro autista. O TVU Entrevista começa agora. O transtorno do espectro autista, o TEA, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação, na linguagem e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças de até 8 anos foi diagnosticada com autismo. Aqui no Brasil não há números específicos, mas estima-se de forma proporcional que aproximadamente 6 milhões de pessoas são autistas. Para tratarmos desse assunto tão importante e presente em nossa sociedade, recebemos Flávia Machado, psicopedagoga, especialista em educação especial e neuropsicologia. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. E para começar o nosso bate-papo, do que estamos tratando quando falamos sobre o autismo? Boa noite, telespectadores, telespectadoras. Obrigada pelo convite. Nós estamos tratando, você já falou, né, nessa introdução, de um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição neurobiológica que vai impactar a parte da comunicação, linguagem, movimentos, interação social e vai impactar diretamente nas condições da vida diária de cada um, né? A gente também pode falar em políticas públicas, a gente também pode falar de diagnóstico, a gente tem que falar de escola, inclusão, formação de professores. Então, quando a gente fala em autismo hoje, a gente tem que falar numa gama vamos dizer, de grupos de palavras, de temas, de discussões que a gente precisa abordar. E uma dessas dimensões, digamos assim, é a convivência, né, que é um grande desafio para as famílias que muitas vezes não têm as informações, não têm uma rede de apoio. Como você vê essas pessoas que cada vez mais têm buscado informações, né? Ainda há um tabu quando se fala de autismo, quando se tem um diagnóstico? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não são os autistas que têm que se modificar. Nós que precisamos mudar, nós que precisamos enxergar que ser autista é apenas ter um jeito diferente de ser, um jeito diferente de pensar. A gente fala muito sobre isso hoje em dia. A sociedade precisa entender o que é o espectro autista para que ela possa conseguir acolher, incluir verdadeiramente. Então, eu preciso ter essa consciência porque as famílias, elas lutam diariamente pelos direitos, conquistam coisas, mas conquistando uma coisa e precisando alcançar outras. Então, não é fácil para as famílias e principalmente as famílias que possuem uma condição social menos favorecida. Os tratamentos, depender de tratamentos públicos, né? Vamos depender da saúde pública, vamos depender da educação pública e tudo isso é muito difícil nos nossos dias, infelizmente. Então, a gente precisa ter espaços como esse, espaços de fala, para que essas famílias estejam colocando para a sociedade as suas reais dificuldades, as suas reais necessidades. E como eu falei, quem precisa ser modificado somos nós, enquanto sociedade, precisando enxergar o autismo como um espectro neurodiverso, como algo que é como uma condição neurobiológica e que a gente precisa se adequar, né, a cada dia para poder entender. Eu digo sempre, precisamos conhecer, existe essa máxima, para poder entender e compreender. Isso, né? E como você falou, além da família, uma das dimensões muito importantes são as escolas, né? E segundo o Censo da Educação Básica, entre 2022 e 2023, mais de 200 mil novos alunos com autismo foram matriculados, né, em escolas, em salas de aulas regulares aqui no Brasil, né? Só nesse primeiro ano do estudo foi mais de 50%, né, do crescimento
do número de crianças com essa condição específica. Né? Você que trabalha também junto a escolas, junto a professores, como você vê esse cenário? Né? Aqui no nosso realidade local, né? Também nas experiências que você já acumula na sua atividade, o que é que os professores, o que é que os funcionários, o que é que o ambiente escolar precisa fazer, precisa se adequar, né, para que as crianças realmente tenham uma verdadeira inclusão, não serem só colocadas numa sala de aula. Esse número crescente, né, estatístico, ele é resultado também de conhecimento, né, de informação, de diagnóstico precoce. Eu digo sempre que nós estamos ainda engatinhando num processo de inclusão que realmente seja efetivo, né? Então, assim, as escolas, elas precisam para ontem correr atrás de um prejuízo que existe em termos de investimento em capacitação e formação continuada dos seus docentes, né? Muitos dos docentes, eles estão na academia e alguns cursos agora que estão trabalhando com a perspectiva de entender a inclusão em si, os transtornos, as deficiências que existem. Então, elas precisam correr atrás, investir na formação dos seus professores, porque com o conhecimento, né, o conhecimento liberta. Então, com esse conhecimento, o professor só vai ter capacidade de adaptar uma atividade que é necessário se ele souber fazer. Ele só vai ter condições de adaptar uma atividade se ele conseguir tempo para planejar. Então, as escolas, elas precisam oferecer tempo, né, para investir no professor, investir no tempo, investir tanto financeiramente quanto formalmente falando, né, academicamente falando. Então, a partir daí, a gente vai conseguir fazer um trabalho efetivo. As políticas públicas, elas ainda precisam ser mais ainda direcionadas, porque é lei a matrícula antecipada é lei, precisa ser um direito, conquistado pela Lei Berenice Piana, mas não adianta a gente só matricular e jogar dentro de uma sala de aula de uma escola. É preciso haver um trabalho também com os alunos, com os estudantes, para que compreendam o processo de aprendizagem como algo neurodiverso. Então, eu aprendo de um jeito, você aprende de outro jeito e está tudo bem. E nós podemos aprender, tá? Então, assim, estamos ainda engatinhando nesse processo. O Brasil é um país que tem um currículo excludente, eu digo muito, porque nós prezamos muito pelo conteúdo. E também me coloco no lugar das escolas, quando precisam atingir a uma demanda de conteúdo. Então, fica nessa dualidade, né? E só que a gente precisa tentar encontrar uma forma de viabilizar uma inclusão efetiva. Existem muitos potencialidades lá em meio aos estudantes que precisam ser enxergados. E sem conhecimento não é possível. Sem conhecimento, eles não vão conseguir incluir nem acolher. É verdade, é uma realidade, né, que essa inclusão está se chegando, mas ainda temos muitos passos, né, a caminhar na escola, na sociedade, né, entre os próprios colegas, né, a convivência que a pessoa com autismo não está mais naquele tempo de ficar trancada, excluída dentro de casa, não. Né, está colocada aí na sociedade, né, tem os mesmos direitos, né, que um cidadão, e que muitas vezes foram renegados, né, mas que precisam, como você falou aqui, serem colocados em prática. Ju, só para eu lhe falar, nos dias de hoje, a gente ainda tem instituições escolares que negam. Às vezes não negam formalmente, mas negam, não dando condições para que a família se retire. E isso é muito importante, isso eu vou me dirigir aqui aos pais, aos familiares, é muito importante que vocês conheçam a lei do autismo, que é a Lei Berenice Piana, que dá direito ao seu filho, à sua filha, a estar matriculado e estudar no contexto escolar. Então, negou, procura a entidade, o Ministério Público, para poder garantir que o seu direito seja efetivado. Muito bom, um recado muito importante, né, para que a gente saiba, até orientar também, né, caso não tenhamos na nossa família, mas sempre alguém conhece, né, alguém que passa por um problema semelhante. E falando de autismo também, é importante quando se trabalha de forma lúdica.
né, de forma lúdica, de forma de que o conhecimento chegue de um fácil acesso. E uma dessas estratégias, né, para disseminar a informação, você já atuou, né, há alguns anos e que eu vejo que está fazendo um trabalho bem frutuoso, né, que foi com o lançamento do seu livro infantil, né, chamado Tuca e o Nosso Mundo Azul, né, com essa temática. E você poderia falar um pouco para a gente de como surgiu essa ideia, né, do que trata da publicação, até mostrar para os nossos telespectadores quem não conhece. Tuca e Nosso Mundo Azul, ele é uma obra, né, que já está na segunda edição, né, você acompanhou a primeira edição dele, e que eu justamente pensei, nessa época eu trabalhava na escola, e era uma semana de conscientização do autismo, e eu tinha na minha vida como professora, tive 2 casos no município muito desafiantes, que me fizeram sair da minha cadeira da zona de conforto e estudar e ir atrás. E a partir desses 2 casos, que são semelhantes à Tuca, eles não tinham a linguagem verbal funcional, eu passei a fazer uma poesia de forma brincante, e essa poesia eu disse que ia escrever um livro e coloquei para frente logo, muito depois, mas eu entendi que seria importante que a comunidade escolar, que a sociedade no geral, porque é interessante que o livro, as pessoas que leem, eles passam a entender o autismo, né? Os adultos que não são neuroatípicos, inclusive para orientar familiares, colegas que percebem características semelhantes a procurar o profissional. Então, quando eu fui escrever, montar o livro, eu disse, não, eu não posso falar de autismo sem ter alguém na voz, sem ter alguém sobre, né, tá lá, uma pessoa que realmente pode ilustrar isso, literalmente ilustrar. E aí eu queria uma pessoa que fosse do espectro para que pudesse dar a vida ao personagem Tuca. E eu encontrei Rebeca Lima, e ela fez as ilustrações, ela criou o personagem Tuca, né, com as características que ela acreditava serem, e assim, os desenhos, para vocês terem ideia, uma primeira editora não quis, porque queria mudar a ilustração, queria mudar a ideia do livro, e eu decidi que queria fazer uma leitura, um livro que fosse composto por um autista e que fossem profissionais locais, que participassem. Então, aqui o livro tem uma ilustração belíssima, né, que Rebeca conseguiu dar a vida exatamente como eu imaginei e até como eu não imaginei. Foi além. Aqui atrás, Júlio, deixa eu dizer só uma coisa interessante, tem algumas partes informativas. Aqui na segunda edição eu pensei no livro para todo mundo, porque é interessante que o primeiro livro eu disse, poxa, se um autista ler, vai ter ele vai depender de alguém para explicar o duplo sentido, algumas metáforas, porque eu fiz para trabalhar isso. Mas eu disse, não, agora eu tenho que colocar uma forma dele ler sozinho e ele entender sozinho. Então, aqui tem tipo um você sabia, explicando algumas expressões e traduzindo, inclusive, o espectro, as dificuldades. Eu estou falando aqui, na época, o símbolo do autismo era o laço, e eu não alterei nada na ilustração, essas ilustrações só que são atuais. Sim. Então, eu acrescentei o logotipo da neurodiversidade, porque tanto essa quanto essa, elas são difundidas no Brasil. Esse laço, ele foi instituído por familiares, e os autistas, né, instituíram o logotipo da neurodiversidade. Então, você pode encontrar os dois, e eu falo um pouquinho da história. E, por fim, tem aqui vários profissionais da nossa cidade falando de cada área de atuação que é importante no tratamento da pessoa autista, e ela explica um pouco de um jeito que a criança possa entender e qualquer pessoa leiga também possa entender. Muito interessante, né? De facilitar, de ter levar as famílias, aos professores, aos próprios ambientes ali de escola de contação de história, né? Que informa de uma forma muito, muito lúdica, né? E que conscientiza, né? Uma informação que às vezes é de difícil acesso em um primeiro momento, mas quando se vê a história, os desenhos, né, a forma
que foi pensada e colocada aí ajuda muito, né, a todos. Eu me preocupei até na escrita de colocar uma letra em bastão, que a gente chama letra de forma, porque eu sei que muitas pessoas que estão no processo de alfabetização ou que têm uma dislexia, por exemplo, que consigam que ele seja acessível também. E o meu sonho é transformar ele para uma pessoa cega conseguir ler, né? Eu estou ainda num passo lá na frente que eu vou tentar conseguir fazer isso. Que bom, né? E no futuro a gente vai contar essa história também. Isso. Falando um pouquinho mais do autismo, de uma forma geral, Flávia, que a gente estava tocando nesse assunto, né? E essa condição específica de quem tem o autismo, ela necessita de um atendimento multidisciplinar, né? Você falou da realidade das políticas públicas, também a realidade de muitos planos de saúde que colocam barreiras, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? De psicopedagogia, psicólogo, fisioterapia, como isso em conjunto, né, ajuda as famílias, ajuda os próprios pacientes. Isso é diferencial na vida de qualquer pessoa autista. O ideal, né, que bom que fosse, que toda pessoa tivesse acesso ao diagnóstico o mais precoce possível, né, mesmo que ele não fosse assim fechado aos 2 anos ou 1 aninho e pouco, mas já sendo trabalhado. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Porque é um tratamento que não é um tratamento barato, é um tratamento clínico e terapêutico, né? Então é necessário ter na rede neurologistas capacitados, né, no transtorno do neurodesenvolvimento. Aí você diz, não, Flávia, não, dependendo do foco da universidade, às vezes não se trabalha isso com tanto psiquiatria, a pediatria, né, o foco também, ter foco nesse neurodesenvolvimento, nesses transtornos, porque eles são os primeiros profissionais que vão despertar, principalmente os pediatras, né? E quando eu conheço os sinais precoces, eu trabalho com isso, eu vou poder orientar os pais. Só como eu falei, isso é uma realidade para quem tem até um plano de saúde. Quando eu passo para a esfera das terapias, aí fica ainda complicado até para quem tem plano de saúde, né? Porque é um trabalho que quanto mais você estimula, mais você dá funcionalidade à pessoa autista, né? Ao autista. Então, se eu tenho uma estimulação efetiva de integração sensorial com a TO, de uma fono, nessa parte da linguagem como um todo, principalmente a parte que envolve a comunicação, expressão, recepção. Se eu tenho um trabalho voltado para a parte da psicologia, do comportamento, desde cedo, eu vou cada vez mais trabalhar com o potencial, minimizar as lacunas, as fragilidades, as barreiras, sejam elas de qualquer que seja o âmbito, cognitivo, social, de linguagem, tá? A parte da psicopedagogia é fundamental também, porque vai ajudar a orientar as escolas com o currículo, às vezes precisa ter uma modificação curricular, às vezes a adaptação, a construção do PEI, que é lei, é um instrumento que é importante e é preciso, só se inclui com um PEI, né? Você precisa vislumbrar esses objetivos. Então, envolve tudo isso e a gente vê ainda famílias brigando em justiça com os planos de saúde, correndo de um lado para o outro, para conseguirem um serviço público de qualidade e um serviço particular de plano de saúde de qualidade. Tá? A oferta é muito grande, mas a gente tem também esse impacto de conseguir filtrar, né, quem realmente é o profissional que está realmente capacitado a atender essa demanda. Isso mesmo. E já estamos chegando aqui ao final do nosso Teve uma Entrevista, né? Já agradecendo a sua participação, Flávia. E gostaria de deixar a palavra para você também, para os nossos telespectadores, né? Sobre essa convivência, como também sermos como um todo uma sociedade mais acolhedora, mais inclusiva, e até para quem quiser também ter acesso ao seu livro, como é que faz? Vamos lá. O livro você pode ter acesso na Clínica Semeares, certo? Que fica por trás do Mercado de Petrópolis. E eu queria deixar um recado para a sociedade,
e para as famílias neuroatípicas e que para a sociedade é que a gente precisa enxergar todas as pessoas e aceitar do jeito que elas são. Como eu disse, nós que precisamos mudar a nossa forma de pensar e enxergar as pessoas do mundo. O espectro já está dizendo, é neurodiverso. Não existe só o espectro autista, existem outras multideficiências, transtornos que vão precisar que a gente consiga incluir, mudar o nosso jeito de pensar e de ver. As famílias estejam atentas aos seus filhos, as famílias neurotípicas estejam atentas a qualquer sinal e procurem uma pessoa capacitada, ao médico, discuta. Acredite naquilo que você está vendo, que está de diferente, peça uma opinião de um profissional médico ou um especialista na área clínica terapêutica. E para você, da família que tem familiar, o familiar da família neuroatípica e neuroatípica agora, que você continue lutando. A gente precisa de vocês nessa luta, nessa caminhada, para a gente conseguir estar cada vez mais próximo de vocês. Não desistam, a luta é grande, é árdua. E boa noite a todos vocês e obrigada mais uma vez pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, né? Então, boa noite para vocês. O nosso TV Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima.